Uma boa tarde para vocês que acompanham a TVC Panorama, TV Cultura para o estado de Santa Catarina, com a programação gerada dos nossos estúdios aqui dos Altos do Cristo Luz, um dos principais monumentos do estado de Santa Catarina. Um movimento que mostra o potencial turístico aqui do litoral catarinense e também a religiosidade do nosso povo. Hoje é terça-feira, dia 18 de agosto de 2026. A partir desse momento, claro, estamos no seu lar, estamos na sua televisão para mostrar os fatos, os acontecimentos, tudo que ocorreu nas últimas horas aqui no estado de Santa Catarina. As nossas jornalistas já estão aqui na tela da TVC, estrelando aqui o TVC News para trazer os seus destaques, os destaques da edição desta terça-feira. Bianca Robles, qual é o seu destaque? Você está onde? Boa tarde. Boa tarde, Saúl. Boa tarde, Élica, e a todos que estão nos assistindo. Eu estou aqui na frente da Polícia Civil porque um falso policial civil ameaçou um morador de Balneário Camboriú e agora é alvo da Polícia Civil. Olha, é uma história bastante interessante. A Élica Gabriela está em Camboriú. Élica Gabriela, a Bianca está lá na frente da Polícia Civil de Balneário Camboriú. Você está onde, Élica Gabriela? Boa tarde. Boa tarde, Saúl. Boa tarde, Bianca. Quem está nos acompanhando. Saúl, estou em frente ao Cine de Camboriú para anunciar que Camboriú há mais de 60 novas vagas de emprego em diversas áreas, Saúl. Tá certo, muito obrigado. Vocês voltam daqui a pouco para trazer os destaques de forma detalhada da edição desta terça-feira. Te convido a conhecer outros fatos que nós vamos abordar na edição de hoje do TVC News. Ciclo sobre emendas parlamentares fecha a primeira semana de encontros com gestores públicos. Propostas de operações urbanas consorciadas são apresentadas em audiência pública em Balneário Camboriú. Entenda as regras para a propaganda eleitoral nas ruas e internet nas eleições gerais 2026. Projeto Centro-Dia de Camboriú é apresentado no Senado. Balneário Camboriú participa de imersão no Ceará sobre compromissos nacionais pela educação. Alunos da rede municipal de Camboriú desenvolvem projetos de robótica para auxiliar resgate de pessoas. Você acompanha ainda a previsão do tempo. Essas e outras informações você acompanha a partir de agora no TVC News. Olha, o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina está fazendo um ciclo de palestras e orientações para gestores públicos saberem exatamente como que eles devem lidar com as emendas parlamentares, que são as verbas governamentais que os deputados, que os parlamentares enviam para os municípios. Os municípios recebem essas verbas e aplicam essas verbas em algumas obras. E a Gisele Franceschini, que é diretora do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, está aqui na tela da TVC para falar sobre esse ciclo de orientações e palestras. 500 gestores já foram orientados com relação a como devem manusear com essa ferramenta tão poderosa chamada emenda parlamentar. Gisele, diretora, é um prazer te receber. Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês, divulgando um tema tão importante para os cidadãos e para os agentes públicos. Certo. Essas palestras, quais as principais orientações que vocês dão para os gestores públicos com relação à questão da lida com essas emendas parlamentares? As emendas parlamentares, elas sofreram alterações nos últimos anos, é uma questão nova quanto à legislação, e o ciclo tem o objetivo de mostrar a necessidade da transparência e rastreabilidade desses recursos públicos, ou seja, nós trazemos informações quanto da legislação, a forma que eles têm que apresentar esse recurso público para o cidadão, além da aplicação, como fazer a transparência desses recursos. Muito bem. Bom, o gestor recebe lá o recurso enviado pelo deputado, quem faz esse envio é o governo do estado, e aí depois, como é que funciona a prestação de contas? Como é que funcionava antes e o que mudou para agora? Então, na verdade, nós temos recursos que vêm do governo federal, da União, para os municípios, do estado, então, no nosso caso aqui, do estado de Santa Catarina para os municípios, e também temos nesse momento uma novidade que alguns municípios catarinenses já têm as suas emendas.
Quanto à prestação de contas, vai alterar dependendo de cada âmbito, ou seja, de cada ente faz a sua legislação para verificar a questão da prestação de contas. Com a rastreabilidade veio a necessidade de verificarmos desde quando estava planejado no orçamento, quanto que era encaminhado para essa obra ou para aquisição de alguma questão da área da saúde, educação, até o beneficiário final, ou seja, até o credor final desse recurso. A prestação de contas ela é feita posterior à finalização de todos esses procedimentos. Antigamente até se utilizava aquele termo orçamento secreto, e o STF, no último ano, principalmente em 2025, regulamentou a situação para que fosse feita, então, a rastreabilidade para que no final tivesse a prestação de contas. Bom, a gente ouve muito falar em verba carimbada e às vezes o deputado vai lá na cidade e diz o seguinte, olha, eu mandei para a saúde tantos mil ou tantos milhões de reais, tal. Essas emendas, esse valor, essas emendas que são carimbadas, elas podem ser usadas para outros fins? Não, na verdade acontece o seguinte, primeira coisa que o parlamentar, nós orientamos também aos municípios, que converse para verificar primeiro a necessidade daquele município, para não ocorrer exatamente o que você falou. Às vezes o parlamentar acha que aquele município precisa de uma ambulância, chega no município, não há necessidade daquela ambulância. Então, há uma questão também de que há essa comunicação, que tenha uma orientação nossa, que tenha essa comunicação entre os gestores públicos para que não aconteça isso. Se caso ocorra, existe o que nós chamamos de plano de trabalho. No decorrer desse trâmite, é verificado se realmente aquele município ele tem que, por exemplo, elaborar um plano de trabalho, demonstrando ali o que ele necessita naquela área, qual é o cronograma, quando ele vai fazer essa prestação de contas, para que seja encaminhado ao parlamento e lá no momento que, para depois eles aprovar e posteriormente transferir o recurso. Então, o recurso, ele só é transferido posteriormente a esse plano de trabalho. Essa é uma questão nova que vem melhorar esse fluxo de recurso até para que a administração pública tenha a rastreabilidade desses recursos. Muito bem, você falou em rastreabilidade, quer dizer, saber o caminho da emenda, tal. As prefeituras utilizam aí um aditivo importante que eu acredito que as pessoas, o cidadão comum, às vezes não sabe, mas ele tem como saber exatamente quanto que veio, quanto que chegou ao município, quanto que foi investido, tal. Essa transparência, isso é uma tendência daqui para frente em tudo? Sim, Saul, muito importante essa tua pergunta. Por quê? Nós temos a nível da União um sistema que se chama Transfere.gov, onde você verifica as emendas parlamentares da União, o que ela repassou para os municípios. Nós temos a nível do Estado de Santa Catarina um painel, onde nós verificamos o que ela repassou, o que o Estado repassou para os municípios, mas nós temos um instrumento que acaba abrangendo todas essas informações de forma global, tanto da União, do Estado e até dos municípios catarinenses que já possuem emendas. Que está onde? Onde é que o cidadão pode buscar isso? É só acessar o site do nosso Tribunal de Contas, lá nós temos o Farol TCE. Dentro do Farol é um instrumento bem abrangente, tem informações de várias áreas e lá vai ter uma informação específica das emendas parlamentares, onde qualquer um pode verificar o seguinte: quanto veio para o meu município do deputado X? Ele consegue verificar. Quanto a União me mandou de recurso para a área da saúde? Ele consegue verificar. Lá nós temos todo o detalhamento dessa rastreabilidade, isso o tribunal buscou dos dados, tanto do Transfere.gov, quanto do portal do próprio Estado de Santa Catarina, quanto os dados que os municípios catarinenses têm que encaminhar ao tribunal, e ele elaborou esse portal para que todos tenham acesso a todos esses tipos de informações, até para tirar suas dúvidas e verificar qual a importância que está sendo dado para determinado município, se realmente, dentro das políticas necessárias àquele município, os deputados estão atendendo. Certo. O cidadão comum pode encontrar também no portal da transparência da prefeitura da cidade onde ele reside esses dados? O que acontece? Uma das orientações que nós estamos trazendo para o ciclo é a necessidade que cada portal de transparência dos municípios tenha essas informações. Isso é uma questão que a gente começou a exigir em 2026, principalmente depois
de uma exigência do próprio STF, então nós começamos a orientar. Alguns municípios já possuem essa informação lá presente em seus portais, outros ainda estão em elaboração. Então, nesse ano, nós estamos trabalhando com essas orientações para que eles elaborem. Mas, de qualquer forma, se você tiver dúvida quanto ao seu município, pode buscar também, nesse momento, o farol do TCE. Tá certo. Olha, diretora Gisele, muito obrigado pela gentileza de nos atender, trazendo esta informação importante com relação ao ciclo de palestras do TCE para orientar os gestores com relação à transparência necessária na utilização das emendas parlamentares. Muito obrigado, um abraço a todos vocês do TCE. Eu agradeço, uma boa tarde para todos. Tá certo. Muito obrigado, boa tarde, bom almoço para você que está ligado aqui na TVC. E ontem uma audiência pública aconteceu na Câmara de Vereadores de Camboriú, de Balneário Camboriú, melhor dizendo, e nós fomos acompanhar. A Prefeitura de Balneário Camboriú realizou uma audiência pública na Câmara de Vereadores sobre os projetos especiais e propostas de operações urbanas consorciadas. Importantíssima audiências públicas como essa, com a participação popular, a participação do setor privado, a participação de agentes públicos que contribuem para o desenvolvimento e projetos grandiosos para a cidade. Projetos esses de participação conjunta entre o setor público e privado, com investimentos que trarão mais benefícios para a economia, geração de emprego, incrementando o turismo da nossa cidade. Durante a audiência foram apresentadas as operações urbanas consorciadas dos corredores de desenvolvimento CD1, CD2, CD3 e CD4, da conexão entre o bairro Praia dos Amores e a Praia Brava, e da região sul e da Rua Raposo Tavares, que fará a conexão entre os bairros Nova Esperança e Jardim Parque Bandeirantes. Seguindo o que nós já aprovamos no plano diretor, agora nós vamos regulamentando a legislação, onde nós vamos colocar em prática, efetivamente, todos os projetos que nós estamos planejando para a cidade. Projetos urbanísticos, projetos de mobilidade urbana, onde nós vamos ativar a economia nos corredores de desenvolvimento, criar essa nova fronteira de desenvolvimento na região sul, que é muito importante para nós e para toda a cidade. Na ocasião, também foram apresentados 2 projetos especiais. Um referente à área de estacionamento e acessibilidade em complementação ao projeto especial do empreendimento Skyglass e outro referente ao Jardim Oculto. Após cada apresentação por parte das empresas responsáveis, foi aberto o espaço para manifestações e questionamentos do público. Na sequência, ambos foram aprovados por unanimidade pelos presentes. A audiência pública é para a sua participação, para que você possa ter também o momento de dizer o que você pensa sobre aquilo que está sendo exposto. A gente vai fazer um intervalo agora. Depois do intervalo, entenda as regras da propaganda eleitoral gratuita, que já começou no final de semana agora, nas redes sociais e também nas ruas. E ainda o projeto Dia Centro, Dia de Camboriú foi apresentado no Senado, em Brasília. Depois do intervalo.